Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Vocês estão bem? Sim. Dormiram bem? Sim. Você já perguntou a esse irmão que está do seu lado se ele está bem? Ele disse que está bem? Sim. Fala para ele assim: meu irmão, eu profetizo na sua vida que você vai ficar muito melhor. Amém? Olha para cá. Eu me chamo Rafael, tenho 23 anos, talvez a mesma idade que você. Sou lá da paróquia São Paulo Apóstolo de Pequiá, onde participo do grupo de oração Jesus Misericordioso, no qual Deus me chamou esse tempo para ser o coordenador. Lá eu atuo no ministério de pregação, sou músico, sou namorado da Sabrina, que está aqui ao meu lado. E é uma alegria muito grande do meu coração, do coração de Deus, estar vindo aqui fazer essa pregação para você hoje. E meu irmão, eu quero te dizer uma grande verdade, e quero que isso fique fixado no seu coração para o resto da sua vida. Presta atenção aqui. Carnaval, meu irmão, é um tempo de kairós ou um tempo de desgraça na nossa vida. O carnaval é um tempo de nós nos encontrarmos com Deus e encontrarmos com o demônio. Você quer se encontrar com quem? Deus. Com quem? Deus. Glória a Deus. E eu louvo muito a Deus por eu e você estarmos aqui hoje. Porque eu e você vamos nos encontrar com quem? Deus. Eis o tempo, irmão, de eu e você vivermos aquilo que diz o Apocalipse: ou somos quentes ou somos frios. Eis o tempo, irmão, de eu e você descermos do muro, que não dá para nós ficar se encontrando hoje com Deus e amanhã com o demônio. Eis o tempo de eu e você tomarmos uma grande decisão na sua vida, na nossa vida. Com quem você vai se encontrar? Com quem? Deus. Eis o tempo da decisão. Feche seus olhos. Um pequeno instante. E com suas palavras no seu pensamento, diga para o Senhor o que você quer dele nessa noite. Talvez, meu irmão, você já esteja cansado de viver essa vida em cima do muro. Diga para o Senhor nesse momento da sua decisão, fala: Senhor, eu me abro, eu me rendo à tua voz, eu me abro ao teu querer. Fala: Senhor Jesus, eu me abro ao teu querer. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero me submeter. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu.
Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Você pode abrir os seus olhos? Se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor nos seduziu e Ele queria que eu e você vivêssemos um tempo de kairós e não um tempo de desgraça. Há 7 anos, irmão, vivo eu o tempo de kairós na minha vida. E Deus deseja que você hoje vive esse tempo de kairós na sua vida. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui para falar de pecado e salvação. E eu quero te fazer uma pequena pergunta. Quem aqui quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Mas eu quero te dizer, você já foi salvo. Abre comigo a palavra de Deus lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Quem aqui ainda não comprou a Bíblia que o Magnus disse que estava vendendo lá fora ontem? Quem aqui não trouxe a Bíblia? Irmãos, eu quero te fazer uma pequena pergunta. Você sabe qual que é a diferença da Bíblia do católico para a Bíblia do protestante, sem contar os livros que a protestante não tem? Sabe qual é a diferença da Bíblia do católico para a Bíblia do protestante? A Bíblia do protestante fede sovaco. E a do católico fede mofo. Porque fica guardado, ele é muito vagabundo, não pega a Bíblia que Deus deu para estudar. Amém? Em nome de Jesus, você traz a sua Bíblia para a próxima pregação, viu? E a palavra nos diz assim, lá no versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e que fez de nós um reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o poder pelos séculos dos séculos. Dá um beijo na sua Bíblia, deixe ela no seu colo, porque nós vamos usar ela outras vezes. Mas o tema da nossa pregação é Jesus Cristo, aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados com seu sangue. Vamos falar hoje de pecado e salvação. Mas para que eu e você entendamos o que é o pecado, como a salvação entrou no mundo, nós precisamos entender também como o pecado entrou no mundo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 375, vai dizer que Deus criou o homem em santidade e justiça original. O que isso quer nos dizer, meus irmãos? Quando falamos a palavra original vem de origem. A palavra santidade, ela vem de pureza, algo que é muito puro. Então, o que o Catecismo da Igreja Católica está dizendo para mim e para você quando ele diz que Deus nos criou em santidade e justiça original? Quer dizer que a santidade que Deus colocou no homem, a pureza que Deus colocou no homem, era a pureza original, era a pureza que Deus tem. Por isso a origem da santidade do homem vem de Deus. Deus deu ao homem a santidade mais perfeita que existe. O livro do Gênesis vai dizer que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele.
Olha para esse irmão que está do seu lado. Fala assim: uau! Você se parece com Deus, cara. Você se parece com Deus, Magnão. Olha para o outro irmão que está do seu lado e fala: nossa! Você se parece com Deus. Você é bonito demais. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sabe, não existe na terra outro ser que Deus quis que se parecesse com ele. Apenas ao homem o Deus deu essa graça de se parecer com ele. Ninguém mais. Quando nós dizemos que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que nós nos parecemos com Deus porque nós somos homem e mulher. Não. Deus não tem sexo. Deus é espírito perfeitíssimo. Mas quando nós dizemos que Deus nos criou o homem à imagem e semelhança, nós dizemos que tudo que existe em nós que é de bom, a semelhança vem de Deus. Sabe, irmão, se eu e você temos virtudes, se eu e você temos caridade, temos porque Deus nos deu santidade original um dia. Olha para esse irmão e fala com ele: irmão, o que você tem de bom se origina de Deus. Amém? Glória a Deus. Então quer dizer que Deus criou o homem perfeito. Deus deu ao homem tudo o que ele precisava para ser feliz. Mas o Deus da vida deu ao homem ainda coisas mais grandiosas do que ser bom, ser bonito. Deus, como diz o catecismo vai nos dizer isso, que o homem não só foi criado bom, mas foi constituído em amizade com seu Criador. A palavra de Deus lá no livro do Gênesis vai dizer que toda tarde Deus descia de sua glória e vinha passear e encontrar-se com o homem. Sabe por quê, irmão? Deus, todos os dias da sua vida, durante a tarde, Ele queria se encontrar com o homem. Porque Deus era assim com o homem. Deus era amicíssimo do homem. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, olha aqui para mim. Deus ama tanto a sua criação e a humanidade, que Ele quis se encontrar com mais ou menos 400 homens aqui em Jerônimo Monteiro hoje. Deus não queria só se encontrar com Adão e Eva no paraíso, mas Deus quer se encontrar comigo e com você nessa manhã. E Deus deu ao homem um lugar chamado Éden, um jardim no paraíso, onde ele tinha tudo o que ele precisava, frutas, tinha Eva, tinha um campo de futebol, eu acredito que tinha um barco para pescar, né, Marcelinho? O homem tinha tudo o que ele precisava para ser feliz. Tinha Deus, tinha amor. E o homem deveria permanecer ali no Éden, no jardim do paraíso, sem sofrer e nem conhecer a morte, enquanto ele permanecesse em amizade com Deus. Enquanto permanecesse em amizade
com Deus. De tudo que eu falei aqui agora, é o tempo de Kairos na vida da humanidade. Porque eu só falei do tempo da graça que aconteceu na vida da humanidade. Porém, aconteceu uma coisa que todos nós já conhecemos a história. Chegou o tempo da desgraça na vida do homem, isso é, o homem conheceu a morte. De todas as coisas que Deus deu ao homem no jardim do Éden, havia uma coisa que o homem não podia, que era comer do fruto da árvore da vida e da morte. Olha para esse irmão que está do seu lado, faz assim para ele. Irmãos, a Bíblia vai nos relatar que a serpente era o mais astuto dos animais. E aqui a Bíblia fala daquele que é a antiga serpente, que vem dizer que é o demônio. Quando nós falamos de demônio, diabo, nós estamos falando daquele que divide. Por isso, no seu grupo de oração, na sua família, na sua comunidade, quando alguém está brigando um com o outro, está acontecendo o espírito de divisão. Diabolos quer dizer isso, divisão. Por isso, irmãos, se eu e você, na nossa vida de caminhada, gostamos de fazer divisão, precisamos então nos converter porque alguma coisa está errada. E o que aconteceu com a história da humanidade foi justamente a divisão. A amizade que existia entre homem e Deus, a amizade sincera entre Deus e o homem, foi dividida. Quando o demônio diz a Eva que não tinha problema nenhum com que ela comesse aquele fruto, e em seguida Eva deu o fruto proibido a Adão, aconteceu que a divisão entrou na humanidade. Sabe, irmão, ainda hoje o pecado acontece como aconteceu com Adão e Eva. A tentação vem para nós assim: vai, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Ei, jovem, você é virgem, faz isso com que seus olhos vão abrir, você vai ser uma menina mais bonita, seu corpo vai se desenvolver melhor. Ai, eu não acredito que você com 18 anos ainda não transou. Ei, menina, você é valiosa demais para Deus. Magnus já te disse isso ontem. Seu corpo é o bem mais precioso que Deus te deu. Não caia, minha irmã, meu irmão, nas enganações do demônio. Porque o primeiro que conheceu as enganações do demônio, conheceu a morte. São Paulo vai dizer um pouco mais tarde que o salário do pecado é a morte. E Adão e Eva, quando comungaram do pecado, conheceram então a morte, e assim conheceram também o sofrimento. Com o pecado original, é colocado entre Deus e o homem um véu, que impedia então a amizade entre Deus e o homem. O véu do pecado então foi aquele que dividiu ao meio a relação entre Deus e o homem. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, eu acho que a humanidade está perdida, hein? Agora fala para ele assim: irmão, isso é mentira do demônio. A humanidade não está perdida. Por quê? Jesus já nos salvou.
Irmão, quando nós dizemos que Jesus salvou, o que isso quer dizer? Se você está na praia e a corrente te leva, você vai precisar fazer o quê? Pedir socorro para que alguém venha te... Por quê? Você está correndo o risco de morrer. E é isso que aconteceu com a humanidade. A humanidade não corria o risco de morrer, ela morreu com o pecado de Adão e Eva. Mas Deus ama tanto a humanidade que Deus sonhava no dia que Deus iria ter de novo a relação de amizade com Deus e com o homem. Por isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. João 3, versículo 16. João, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Se você não tem Bíblia, olha o seu irmão que está do lado. E agora eu quero te falar mais uma ainda sobre você não ter uma Bíblia. Eu não ia falar, mas eles me lembraram. Irmão, se você ainda não tem uma Bíblia, toma vergonha na sua cara e compra. Se na sua casa não tem vergonha para você tomar, vai ali na cozinha que eles batem com café e te dão. Aí você chega lá e fala assim: ei irmão, eu quero tomar vergonha. Aí ele vai te perguntar: para quê? Aí você vai falar: porque eu não tenho uma Bíblia. Aí ele vai te convencer a comprar uma Bíblia, eu acredito. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim no versículo 16: de fato, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por... Para que o mundo seja salvo por... Palavra da salvação. Irmão, Deus ama tanto a humanidade, mas tanto, que mesmo o homem tendo pecado, mesmo o homem tendo ofendido a Deus, Deus sonhava com o dia em que ele iria se reencontrar novamente com o homem. Irmão, Deus sonhou com o dia que ele iria reencontrar comigo e com você. Deus se encontrou comigo há 7 anos atrás e continua se encontrando a cada dia que eu acordo. Deus se encontra com você nesse Alegra-te. Eu já quero falar para os irmãos que vieram nesse encontro com segundas intenções. Quando estávamos rezando aqui, Deus colocava no meu coração que Ele queria era você. Ele queria você, meu irmão, que está com droga no seu bolso. Porque Deus não veio para chamar as pessoas boas com saúde, mas foi para os doentes, os enfermos que Deus veio chamar. E Deus então começa um trabalho de salvação na vida da humanidade. Deus chama Abraão na sua velhice e dá a Abraão um filho chamado Isaque. E Deus então pede a Abraão esse filho. Deus pede que Abraão dê Isaque em sacrifício a ele. Então Abraão pega Isaque, leva para o lugar do sacrifício e coloca então Isaque sobre a mesa do sacrifício. Isaque pergunta então a seu pai: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Olha para esse irmão que está do seu lado, fala: irmão, onde está o cordeiro para o sacrifício? Olha para mim.
Irmão, quando Deus chama Abraão, e Deus dá essas palavras a Isaac: onde está o cordeiro? Anos mais tarde, quem responde a pergunta de Isaac é São João. Quando São João está lá no Rio Jordão, ele olha Jesus que vem e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Irmão, Jesus é a salvação da humanidade. Jesus é o Cordeiro que por seu sangue nos lavou do pecado original. Pela morte e ressurreição de Jesus, o pecado, o documento que nos condenava foi anulado. Com a morte e ressurreição de Jesus, as portas do paraíso nos foram abertas outra vez. Com a morte de Jesus, o homem que vivia nas trevas, que vivia na morte, agora tem de novo a esperança de um dia entrar na vida eterna. Jesus nos dá uma segunda. Jesus nos dá uma segunda. Jesus nos dá uma segunda. Por isso, irmão, quero dizer para você: se na sua casa alguém olhou para você e apontou o dedo e disse para você que não tem jeito, eu profetizo na sua vida que tem jeito sim. Porque Deus já te deu a segunda. Você quer essa segunda chance? Sim ou sim? Sim ou sim? A palavra de Deus vai dizer que no momento em que Jesus está crucificado, que Jesus expira e entrega seu espírito, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Lembra que quando o demônio entrou na relação com Deus e o homem, foi colocado um véu? Sim? Com a morte e ressurreição de Jesus, o véu do pecado entre Deus e o homem se rasgou. E o homem pode de novo ter a esperança de reconquistar o lugar que lhe foi tomado. Ei, irmão, a nossa esperança foi comprada de novo pelo sangue do Cordeiro. O meu e o seu pecado foi lavado no sangue do Cordeiro. A minha e a sua salvação chegou pelo poder e nome de Jesus Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O documento que nos condenava foi anulado. Porque Deus te ama. Amém? Agora você olha para cá. A primeira coisa que eu disse quando eu cheguei aqui foi que Deus nos criou em santidade e justiça original. Foi isso? Quando Deus dá seu Filho único, Jesus, para que Ele morra na cruz por nós, Jesus deseja, Deus deseja, o Espírito Santo deseja que o homem recupere a santidade perdida. Diga assim comigo: Jesus deseja que eu
diga seu nome, Rafael, recupere a santidade perdida pelo pecado original. Bate no peito assim e diz: eu necessito ser santo, porque eu, diga seu nome, quero entrar no céu. Amém? Glória a Deus. Jesus então nos dá a salvação. Jesus nos dá a graça então de entrarmos novamente na vida eterna. E então Jesus nos dá aquilo que é o maior presente que eu e você que estamos aqui poderíamos ter ganhado. E esse presente Deus só deu para mim e para você. Sabe, irmão, qual que é o maior presente que Deus nos deu? Chama-se Igreja Católica Apostólica Romana, na qual eu e você, pela água do batismo, somos membros. Deus deseja que a salvação do homem chegue pela igreja. Deus deseja que o ministério de Jesus seja levado a toda a humanidade. Deus deseja que Jesus seja levado às pessoas através de sua igreja. Por isso ele diz: vós sois Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha. Por isso Jesus não disse minhas igrejas, ele disse a minha igreja. Irmão, e a nossa igreja é uma igreja de mais de 2000 anos. A nossa igreja não nasceu há 1500 anos atrás. A nossa igreja foi fundada única e exclusivamente por Jesus de Nazaré, aquele que morreu pelos meus e os seus pecados. E mesmo assim, infelizmente, tem pessoas que desistem dessa igreja. Fala assim: ah, que pena, coitados, não sabe o que estão perdendo. Jesus então nos dá a igreja como sinal de salvação na vida do seu povo. Jesus institui os sacramentos para que a igreja leve a salvação ao povo de Deus. Irmão, se na sua paróquia, se no seu grupo de oração, se a sua casa, a finalidade da sua igreja não for levar a salvação à humanidade, desculpe, você pode estar sendo qualquer outro tipo de igreja, menos igreja católica apostólica romana. Porque a única finalidade da igreja católica apostólica romana é levar a salvação à humanidade. A única finalidade da igreja é levar a humanidade à salvação. Respira fundo assim, ó. A responsabilidade é minha e é sua. Levar a salvação à humanidade. Respira fundo de novo. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se nós não levarmos em testemunho a salvação que Deus nos deu de graça. Abre a palavra de Deus comigo. Livro do Apocalipse, capítulo 7. Versículo 13. Apocalipse 7, o último livro da Bíblia. Irmão, eu quero que você preste bastante atenção nessa última parte dessa pregação.
Porque aquilo que eu vou falar aqui, irmão, não é o Rafael que diz, e sim é o ensinamento e doutrina da igreja. Não é nada mais do que o meu e o seu obrigação e dever. Versículo 13. Então, um dos anciãos falou comigo, perguntando: estes que vão vestidos com túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Ele então me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono e lhes prestam culto dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Palavra do Senhor. O livro do Apocalipse, um pouco antes, vai trazer a leitura de um texto que diz: os eleitos. Eu e você, irmãos, somos os eleitos de Deus. Deus nos elegeu como Igreja Católica Apostólica Romana para que eu e você entremos no paraíso um dia. E a palavra do Apocalipse 7 vai nos dizer que só entra no reino dos céus, só vai estar diante do Cordeiro aquele que tiver lavado e alvejado as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que isso quer dizer? Lavar e alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Alvejar quer dizer branquear, tornar algo branco. Isso quer dizer que só vai entrar no reino dos céus de novo aquele que se lavar no sangue do Cordeiro. Eu eleito. Bate no peito assim e fala: eu sou eleito de Deus. Eu devo entrar na vida eterna. E essa igreja então que Jesus instituiu a partir de Pedro, nos dá 3 oportunidades de alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Repete comigo a primeira oportunidade. Primeira oportunidade: batismo. Quem aqui é batizado? Estou falando de batismo sacramental. Batizado. Tem alguém que não é batizado? Existe alguém? Existe. Irmãos, em nome de Jesus, então, com o encontro que você vai ter nesse Alegra-te, você deve procurar a graça do batismo. Irmão, quando nós buscamos o batismo sacramental, o que é o batismo da igreja? O batismo pela água representa: a água sepulta o homem velho e nasce ali então um homem novo. Pelo batismo, eu e você somos colocados como pertença de uma igreja, filhos de Deus. Nós deixamos então pelo batismo de ser filhos do demônio, filhos do pecado, para sermos filhos de Deus. Aí então você vai me dizer: ah, Rafael, eu sou batizado, fui batizado quando eu era ainda criança, e o batismo só acontece uma vez na vida. O batismo que a igreja nos dá, ele só acontece uma vez na vida, para que ele seja vivido o resto da nossa vida. Eu e você, irmão, temos a oportunidade de todos os dias sermos alvejados no sangue do Cordeiro, quando nós colocarmos os nossos pés no chão e pedir a Deus que renove a graça do batismo. Eu e você, irmãos, devemos pedir que Deus renove em nós as promessas batismais. Eu e você devemos repetir que nós renunciamos ao demônio, o divisor, o autor de todo o pecado. Dizer que nós cremos em Jesus, na única e santa igreja que existe, e que nós queremos entrar na vida eterna pela graça que o batismo nos deu. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Segundo momento, repete comigo: confissão. Confissão.
Meu maior desejo, ao final dessa pregação, fosse que desse uma fila ali, do tamanho da fila do INSS, para confissão. Marcelo Garrucci está me lembrando que o padre está lá fora. E sabe qual que era o maior desejo do meu coração? É que o padre que está lá fora não desse conta de atender as confissões desse encontro. Que nós tivéssemos que ligar para Alegre, tivéssemos que ligar para Guaçuí e viéssemos padres para atender todo mundo. E as pessoas ainda dizem que confessar não vale a pena porque o padre é um homem como nós. O padre tem pecado. Ei, irmão, a igreja, quando institui o sacramento da confissão, o padre trabalha em persona Cristo. O que isso quer dizer? A pessoa de Cristo que está na sua frente. Ou seja, eu e você não confessamos com o padre pecador, nós confessamos com o próprio Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado, bate na perna dele. Irmão, Deus deseja encontrar-se contigo no sacramento da confissão. Irmãos, isso é uma graça muito grande que Deus nos dá, de arrepender dos nossos pecados e sair de lá pessoas puras em estado de graça novamente. Ah, como Deus espera por mim e por você na confissão. Papa Francisco vai dizer que Deus não se cansa de nos perdoar, somos nós que cansamos de pedir sua misericórdia. Povo ingrato somos nós, né? Deus está sempre de braços abertos a nos acolher na confissão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pregação, ela não é para ser escutada, é para ser vivida, viu? Se você tem muito tempo que não se confessa, eu quero dizer para você, carismático de verdade, ele entende que ser batizado no Espírito, que o Pentecostes, ele vive também a partir do momento que ele sai do confessionário, uma nova pessoa, lavado e alvejado no sangue do Cordeiro. Repete comigo o terceiro momento: Eucaristia. Eucaristia. São João Paulo II vai dizer que a missa é o céu aqui na terra. Repete comigo: a missa é o céu aqui na terra. Sabe, irmão, eu e você muitas vezes sonhamos muito com o céu. Sonhamos em estar lá com os anjos, São Miguel Arcanjo, Deus, a Santíssima Trindade, a Santíssima Virgem, mas na hora da missa, eu e você estamos preocupados com tantas coisas a não ser a missa. São João Paulo II vai dizer que a missa é o céu aqui na terra. Eu e você já estamos diante de Deus, diante do trono da Santíssima Virgem, todos os anjos, e não estamos sabendo. Sabe, irmão, quando eu e você, quando nós morrermos, chegarmos no céu, talvez não vai ser diferente disso que nós vivemos aqui, a Eucaristia. Jesus deseja lavar a mim e as suas vestes no sangue do Cordeiro, vivendo dignamente a Eucaristia. Aí estamos nós lá então na missa, o telefone toca, mensagem, a gente vai responder. Eu estou sentado aqui lá na frente, chega o irmão lá atrás, eu sei que ele chegou 20 minutos atrasado na missa. Certa vez um jovem queria sair da igreja, porque na igreja em que ele participava tinha muitas pessoas que estavam à frente da igreja, no grupo de oração. Mesmo assim viviam uma vida completamente errada. E aquele jovem chegou para o padre da sua paróquia e disse que queria deixar a igreja, porque as pessoas da igreja que ele participava não viviam uma vida digna. Então aquele padre pegou e deu a ele um copo com água e disse para ele que ele tinha que fazer a volta na igreja sem deixar a água se derramar.
Sabe o que ele fez? Deu a volta toda na igreja sem deixar derramar uma gota d'água. Quando ele completou a volta, o padre olhou para ele e perguntou: agora eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as pessoas que estavam sentados no banco da igreja? Sabe o que ele disse? Sabe? Não sei. Moral da história: eu e você temos que vir para a missa, para a igreja, preocupados com o copo d'água. Porque a partir do momento que ele estava preocupado com o copo d'água, ele não viu quem estava sentado na cadeira. A partir do momento que ele estava preocupado com o copo d'água, ele não percebeu se o celular estava tocando no bolso dele. Porque o foco dele era o copo d'água. E o meu e o seu foco na hora da Eucaristia é Jesus Cristo, aquele que nos comprou por seu sangue e nos deu novamente a salvação. Você está me entendendo, meu irmão? Sim? Sim ou sim? Faz assim, ó, respira fundo. Fala assim comigo: é Jesus. A coisa ficou feia para o meu lado. Dá-me a graça da vergonha na cara, para que eu seja alvejado no sangue do Cordeiro. Irmão, então eu e você percebemos que a salvação a partir de agora é uma decisão minha e sua. A parte de Deus Ele já fez, que foi nos dar Jesus como nosso Redentor. Agora a salvação está aqui, ó, na palma da nossa mão. Eu te indiquei 3 momentos que nós somos alvejados no sangue do Cordeiro. E mesmo assim eu e você preferimos o quê? A desgraça ou o caróis? O que você prefere, a desgraça ou o caróis? A vida ou a morte? A vida ou a morte? Então larga de ser vagabundo e vem para a igreja e se converte. Vamos ser católicos de verdade ou não? Sim? Sim ou sim? É o nosso dever e a nossa salvação, como vai dizer o sacerdote na Eucaristia. Sermos católicos autênticos. E foi para isso que Deus trouxe eu e você aqui nesse retiro. Alegra-te. Para sermos católicos autênticos. Ei, deixa de ser católico protestante. A igreja está cheia de católico protestante que fica protestando tudo que o padre da paróquia dela faz. Ei, seja católico autêntico. Seu padre pode ser cachaceiro, maconheiro, piranheiro, o que for, ele não vai deixar de ser seu pai. Pater, padre quer dizer pai. Seu padre pode ser o que for, ele pode ser fofoqueiro, linguarudo, que ele vai continuar sendo a pessoa de Jesus Cristo na vida da sua paróquia. Por isso, meu irmão, ame mais o seu padre e fale menos dele. Reze mais pelo seu padre e agradeça a Deus, o sacerdote que você tem na sua paróquia. Não vai importar de quem está dando a bênção, como o padre falou. A bênção não é de quem dá, é de quem recebe. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus com mais força. Amém. Para a gente finalizar, João 19, abre aí, versículo 33 e 34. Vou parar de falar também, porque já está na hora, né, Garruti? João, capítulo 19, versículo 33 e 34. Todo mundo achou? Alguém precisando ainda estudar um pouco mais da Bíblia? Glória a Deus. Eis o tempo de conversão, irmão.